Nesses tempos atuais de excesso de informação e uma espécie de dependência das redes sociais, é como se aquilo que não aparece, de fato, não existisse. E ao menos no caso do vírus HIV e da epidemia de AIDS, isso pode ser um problema importante, como eu, Mariana Pezzo, comento na edição dessa semana de Mídia e Ciência. Se você prestou alguma atenção ao noticiário de ciência e tecnologia na semana que passou, você notou a recorrência dos temas HIV e AIDS. Essa atenção tem a ver com a realização da 9ª Conferência de Ciência sobre o HIV, da Sociedade Internacional contra a AIDS, que aconteceu em Paris, do dia 23 ao dia 26 de julho. Felizmente, a gente teve várias boas notícias. No dia 25, a ênfase foi para o anúncio dos resultados encorajadores de um estudo que está testando uma vacina contra o vírus. Todos os 393 voluntários que receberam a vacina tiveram resposta imune, ou seja, produziram anticorpos. Mas é importante destacar que a pesquisa está só começando. No dia anterior, um outro estudo tinha sido destacado. Ele traz resultados promissores de uma injeção antirretroviral que precisa ser aplicada uma única vez no mês, substituindo assim as doses diárias dos comprimidos que são usados hoje em dia. Mas quem dominou as páginas impressas e digitais naquele dia 24 foi a criança sul-africana de 9 anos, que há 8 não faz o tratamento contra o HIV e tem níveis do vírus tão baixos que são invisíveis com os testes que são usados regularmente. Ela foi infectada durante a gestação e não toma os remédios desde as 40 semanas de vida. Noticiaram a quase cura no Brasil, no mínimo o Estado de São Paulo, G1 e o jornal O Globo, juntamente com vários outros veículos estrangeiros. A matéria do Estadão tem alguns problemas relevantes. A manchete diz que não há sinais do HIV, o que não é verdade, já que testes mais sensíveis do que os que são usados normalmente indicam que ainda há uma pequena carga viral. Depois, a gente tem uma frase sobre o tema que é um exemplo incrível de tautologia. A frase diz que a criança não pode ser considerada curada porque atualmente ainda é impossível eliminar o vírus do corpo dos portadores. Ou seja, ela não está curada porque não há cura? Mas não é só o Estadão que peca, não. As outras matérias também estão confusas. Para quem se interessar, eu recomendo a leitura da matéria que foi publicada no site da revista Science. Ela dá a notícia e, além disso, traz também uma análise das suas implicações, além de algumas visões mais céticas em relação ao real significado desse resultado. Aliás, toda a cobertura da mídia brasileira sobre a Conferência de Paris deixa a desejar. A gente tem quase que exclusivamente a reprodução das informações das agências de notícias, o que pode indicar um despreparo e a falta de atenção ao tema. Isso, por sua vez, pode ter a sua parcela de responsabilidade nas más notícias da semana. No dia 20, antes ainda do início da conferência, o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS tinha divulgado um relatório que mostra que, no mundo, as novas infecções caíram 16% no período entre 2010 e 2016, chegando ao menor número desde o início da epidemia, na década de 1980. Mas, no Brasil, o índice cresceu 3%, um crescimento que acontece também no cenário da América Latina. No mesmo dia, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, também divulgou dados que alertam sobre cepas do HIV que são resistentes a alguns medicamentos. Como um país que esteve na liderança mundial do combate ao HIV, agora é responsável pela metade das novas infecções ocorridas em 2016 na América Latina, indo na contramão da tendência e das metas mundiais. Em uma das reportagens, o presidente da Sociedade Brasileira de Doenças Sexualmente Transmissíveis diz que os números podem, em parte, ter relação com avanços na vigilância e no diagnóstico. Mas ele também destaca que existe uma piora nas estratégias de prevenção. Altas nas demais DSTs corroboram essa hipótese.
E esse aspecto é destacado também por outros especialistas, que põem em foco o fato da gente estar acomodado no nosso sucesso e ter uma sensação de controle da epidemia. Além disso, os jovens atuais não viram a pior parte da epidemia, quando o diagnóstico era uma sentença de morte. Por tudo isso, é importante que a mídia brasileira volte a falar do HIV e de AIDS, e não só uma vez por ano. As dicas de leitura lá no site são divertidas, para a gente desanuviar um pouco. Boa leitura e uma boa semana.